Olá pessoal, eu sou o João Vinícius e sejam bem-vindos mais a uma aula do nosso quadro PET Resolve. Hoje nós vamos resolver o exercício 2 da nossa lista de termodinâmica. E o enunciado diz o seguinte: calcule o volume ocupado por 20 kg de etano a 70 graus e 30 bar. Bom, quando a gente vê um exercício desse jeito, a gente já pensa de cara sim em PV-nRT, que seria o mais tranquilo de fazer. Porém, nessa situação aqui, a gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe se esse gás, aqui o etano, nessas condições, ele vai ter um comportamento ideal. E essa é a beleza da engenharia química. A gente precisa ver isso antes de fazer o cálculo em si. E se não tiver o comportamento ideal, que provavelmente não vai ter, porque a gente sabe que se fosse tão simples assim, não estaria aqui pra gente resolver, não é mesmo? A gente vai ter que usar o nosso fator de compressibilidade nessa continha aqui, inserido aqui. Então, vamos à nossa resolução. Primeiro passo, a gente vai lá na tabela B1 do livro Smith-Van Ness, a sétima edição que estamos utilizando aqui como base, para pegar a pressão crítica e a temperatura crítica, que vão ser dados que a gente vai utilizar durante o nosso exercício. Então, a gente precisa determinar agora se tem um comportamento ideal ou não. Para isso, a gente faz uma análise da figura 3.15 do Van Ness, utilizando a temperatura e a pressão reduzida. Então, temos que calcular essa temperatura e essa pressão reduzida, que é bem simples. Pressão reduzida é a pressão dividida pela pressão crítica. 30 dividido por 48,72, que a gente já pegou esse dado aqui, vai dar 0,6158. A mesma coisa para a temperatura reduzida. Temperatura dividido pela temperatura crítica vai dar 1,124. Com esses dados aqui, a gente vai na nossa figura 3.15 e vem aqui analisar. Pegamos aqui a pressão reduzida 0,6 aproximadamente, 0,2, 0,3, 4, 5, 6 aqui. E a temperatura reduzida 1,2, mais ou menos aqui. Então, se a gente subir, nosso ponto vai estar aqui. Veja que ele está acima dessa linha. Como que ele está aqui acima dessa linha, a gente não pode considerar um comportamento ideal. Então, ele tem um comportamento mais real. E por causa disso, a gente precisa colocar o nosso fator de compressibilidade na nossa conta. Então, agora vamos calcular esse fator de compressibilidade. Para isso, a gente precisa decidir qual grupo de equações a gente vai utilizar para fazer esse cálculo. Então, tem algumas diferenças, e para decidir qual equação utilizar, precisamos fazer uma análise da figura 3.14 do Van Ness. Para analisar essa figura, a gente precisa do fator de compressibilidade relativo, que a gente vai achar na tabela E do livro. Precisa fazer uma interpolação, mas é uma coisa bem tranquila, e se já chegar aqui a esse ponto da matéria, interpolação é uma coisa que faz de cobre salteado. Se fazer a interpolação, vai achar o Z relativo como 0,8. Então, vamos fazer uma análise da figura. 0,8 aqui, do Z, e a pressão reduzida vai estar em 0,6 aqui. Subimos aqui, vai dar mais ou menos aqui nesse ponto. Como está abaixo aqui da nossa linha pontilhada, não está nessa região, a gente não pode usar a equação do segundo ideal. Nesse caso aqui, a equação mais indicada são as equações cúbicas genéricas, porque se forem ver, também teremos o etano como um vapor saturado. Então, como eu falei, não podemos usar as equações ideais desses dois termos, e as equações mais utilizadas seriam as equações cúbicas genéricas, que seriam dadas por fator de compressibilidade dado por essa equação, a 3.52, onde o beta é dado por essa equação, a 3.53, e o Q pela 3.54. E essas outras incógnitas aqui, elas são constantes, que vão depender de qual equação a gente vai utilizar. Para isso, a gente pega a tabela 3.1. Aqui temos várias equações e suas incógnitas, dependendo da equação, como a de Van der Waals, Hadley-Shunow, não lembro o nome dessa daqui, e de Penck-Hobson. Aqui eu vou utilizar, que é uma que eu gosto muito, é de Hadley-Shunow, que eu acho ela mais fácil também. E para ela utilizamos dois termos. Então, utilizando todos esses dados aqui, que a gente pega e a pressão reduzida e a temperatura reduzida, a gente pode ir finalmente aos nossos cálculos. Começando pelo cálculo do beta, a gente só substitui os valores, pegou aqui da tabela, pressão reduzida e temperatura reduzida já calculado, substitui, faz a conta, teremos que nosso beta é de 0,0475. A mesma coisa para o nosso Q. Substituímos os valores aqui, pegamos aqui da tabela, e temperatura reduzida já calculamos. Chegamos que o Q vale 4,14 T.
Seguimos com a conta. A gente precisa calcular o nosso fator de compressibilidade agora. Podemos só substituir na nossa equação lá 3,52, que é essa daqui, 3,52. Substituindo esses valores, a gente chega nessa expressão aqui. E a gente vê que temos o z nos dois lados da equação. E quando acontece isso, a gente precisa fazer um processo iterativo para o cálculo. E para isso, eu utilizei a HP Prime. Então, vou fazer rapidinho com vocês na HP também, mostrar como eu fiz. Usei o emulador da HP no computador, quem não tiver é bem tranquilo de conseguir. Você vai abrir a sua HP, seja ela física ou pelo computador, vai em apps, resolve, e aqui eu já até coloquei a expressão. Aqui no lugar de beta, Q e das letras gregas, eu coloquei E, O, B, para ficar um pouquinho mais fácil o cálculo, não ficar precisando gastar muito tempo para inserir a equação. Então a gente seleciona ela, e apenas ela, e vamos aqui em Numb, onde a gente vai substituir os nossos valores. O B, 0,475, Q, 14,1403, nosso Czinho aqui, 0 lá pela tabela, e o sigma, 1 também pela tabela. E sobra o valor de Z para determinar. Então a gente pode colocar um 0 aqui no valor de Z, deixar ele selecionado e apertar Resolve. Como a gente quer ele, seleciona aqui, deixa selecionado nessa barra, no valor que a gente quer, e aperta Resolve. E pronto, vai chegar no valor que a gente deseja. 0,83 aqui é o valor do nosso fator de compressibilidade. Aqui, como eu já tinha dito, tinha feito o cálculo já anteriormente e bateu com o que a gente queria. Dessa forma, agora a gente precisa determinar o volume com o fator de compressibilidade. E o volume ele é dado por V igual a ZRT dividido por P. A equação do PV/NRT acrescentado o fator de compressibilidade. Substituindo todos os valores aqui, a gente chega que o V vai valer 796,92 centímetros cúbicos por mol. Só que a gente não quer saber o volume por mol, a gente quer saber o volume em 20 kg de etano. Então a gente precisa fazer uma conversão. Para isso a gente faz aquele nosso famoso chiqueirinho. O V, 796,92 centímetros cúbicos por mol. Precisamos eliminar o mol. Então a massa molar do etano é de 30 kg. Então 1 mol de etano vai ter 30 gramas. 30 kg, 30 gramas, pessoal. Então cortamos mol com mol aqui, sobra centímetro cúbico por grama. Mas a gente tem 20 quilos, que a gente precisa multiplicar aqui para ficar na nossa massa. Então eu já pego os 20 quilos e transformo para gramas. Então 1 quilo, 1000 gramas. Corto aqui com aqui, vai ocorrer essa multiplicação aqui e essa divisão. Então basta apenas pegar esse valor, dividir por 30 e depois multiplicar por 1000. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar aqui o volume de 20 kg de etano a 70 graus e 30 bar é esse valor aqui, 531.282,5 centímetros cúbicos. E pronto, resolvemos o nosso exercício. Bom, pessoal, foi isso. Não se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e qualquer dúvida deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo assim que possível. Muito obrigado e tchau, tchau.